Oi pessoal, hoje nós vamos ter a nossa segunda aula da NBR 6122 de 2019. Hoje eu vou iniciar a aula falando sobre uma treta de geotecnia com estruturas e depois conceituar fundações. Nossa ideia hoje é encontrar o conceito correto de fundações em que envolva a multidisciplinaridade. Um abraço, vem comigo! Então, pessoal, vamos dar início agora à nossa segunda aula. Quem ainda não assistiu a primeira aula, vale a pena voltar lá no canal e acessar a primeira aula. Nós estamos estudando a NBR 6122, tintim por tintim, passo a passo. E eu estou tentando, então, com isso, argumentar, ensinar, mostrar, depois aplicar cada item dessa norma. Então, é importante a gente acompanhar passo a passo. Quem ainda não viu a aula 1, volta lá, assiste a aula 1. Foi uma aula introdutória, uma aula que a gente falou sobre o escopo da norma. E agora nós vamos partir para as referências normativas. Mas antes, eu julguei ser muito importante a gente falar sobre uma treta. Existe há tempos e tempos e tempos e ela vai acontecer e vai continuar acontecendo se a gente não fizer uma barreira nessa história. Porque existe uma dicotomia, vamos falar assim, né? Uma confusão, né? Sobre alguns conceitos de engenharia e a gente precisa estar com isso em mente certamente para a gente evoluir, andar e fazer fundações, fazer contenções de uma forma que a gente entenda claramente o que está acontecendo. Eu queria deixar bem claro para vocês, começando alguns conceitos, alguns folclores na engenharia geotécnica, né? Mas falando primeiro pelos conceitos, né? O que é engenharia? Engenharia é física mais bom senso. Quem definiu isso dessa forma, nos deixa, assim, de forma simples, uma boa mensagem, né? A aplicação da física, né? A física 1, 2, 3, 4, a física sendo aplicada de uma forma assim, categoricamente com bom senso. Eu tive um professor uma vez que falava que a engenharia era uma planilha e bom senso, mas eu vou modificar isso um pouquinho, falando que é física e bom senso. Vamos dar sequência. Então, algum dos folclores da nossa geotecnia, né, da engenharia geotécnica, fala que quem só tem teoria, né, quem tem só teoria é cego do olho direito, né? Quem tem só a prática é cego do olho esquerdo, né? E quem tem teoria e prática, mas não faz a intercorrelação, né? Se não faz a correlação entre a teoria e a prática adequadamente, enxerga com os dois olhos, mas ele é o quê? Vesgo, caolho, né? Ele tem uma visão, olha aqui, ó, olha o astigmatismo aqui, ó. Quem vê normal, quem vê com astigmatismo. E é isso que acontece. Se a gente tem só teoria, cego de um olho. Se a gente tem só prática, cego do outro olho. Se a gente tem as duas, mas não sabe unir uma com a outra, esse cara é muito teórico, esse cara é muito prático. Não, gente. Forte na teoria, forte na hora de resolver problema prático. Nós temos que ter isso em mente sempre, 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 para a gente não ser um cara vesgo, um cara caolho, um cara cego de um olho, um cara cego do outro olho. Isso é verdade. Isso é fato, né? E qual que é a treta? Essa treta existe e eu já passei por ela várias vezes. A minha formação acadêmica por ser estruturas, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado em estruturas, especialização, mas eu sempre queria mexer com fundações. E a minha dúvida sempre era essa, desde a época da escola, né? Como interpretar uma fundação? O que é uma fundação? A fundação é dada lá no departamento de geotecnia, né? Esse departamento nos ensina claramente, de uma forma muito importante, os conceitos de solo, mecânica dos solos 1, 2, né? Geotecnia aplicada, a parte de ensaios em solos, né? A parte da teoria, Terzag, passando por várias situações. Isso é fundamental para nós mesmo. Mas eu sempre pensava, mas puxa vida, eu tô introduzindo um elemento estrutural no solo, eu estou introduzindo um elemento que tem propriedade estrutural no solo. Mas como é isso? Não, no departamento de geotecnia nós vamos ensinar solos, né? Então, assim, eu sempre tive vamos falar assim, essa treta, né? Essa confusão mental, né? E não é só geotecnia e estruturas, nós podemos falar em bastante coisa de hidrologia, de hidráulica, que envolve fundações, a gente pode falar de geologia, claro, geologia aplicada em engenharia, é realmente uma confusão desnecessária, mas a treta existe. A treta existe, não, aqui é geotecnia, aqui é solos, né? Claro,
uma coisa envolve a outra. E é essa treta que a gente tem que parar, né? Se, por exemplo, você dá uma olhada aqui, ó, só para a gente introduzir a história, né? Essa obra aqui, né? Que eu estou vendo aqui, estacas tubulares metálicas sendo cavadas, né? A parte da hidrologia, os empuxos de água, né? Obviamente lá no fundo, né? Lá no fundo desse rio aqui, lá no fundo lá para essa fundação ser executada, obviamente nós temos o material solo, né? E tudo isso envolvido, né? Se a gente olha essa balsa aqui sendo executada, né? A gente sabe que tem um processo, né? Aeroportuário aqui, né? De cálculo, né? Dessa balsa para mantê-la estável, né? Tem muita engenharia envolvida para deixar esse nosso bate-estaca aqui estável aqui em cima para executar. Então, eu entendo que são todos os conceitos sendo aplicados que necessariamente nós precisamos do envolvimento de muitas pessoas nisso aí. E para eu aprender fundações, eu preciso conhecer, por exemplo, da resistência desse tubo, eu preciso entender como é que ele trabalha, quais são as tensões que ele suporta. Então, tudo isso é fundamental para nós, né? Então, quando você olha, talvez, aqui para uma estrutura de reforço de fundação, quando você fala em concreto armado sendo aplicado em contato com o solo, então, todas essas informações são realmente fundamentais para a gente ter um conceito, né? Um conceito amplo de todas as disciplinas. E esse conceito amplo de todas as disciplinas pode ser aplicado também numa barragem, né? Você vê uma PCH, uma barragem. É importante a gente conhecer do material concreto? É importante. É importante a gente ter referências no concreto armado, entender o comportamento do material? É importante. É importante a gente conhecer as disciplinas que envolvem a química dos aditivos que eu possa vir a especificar para o concreto que será executado na minha fundação. É importante. É importante lá naquelas especificações que a gente vai aprender, vai falar disso, naquelas especificações que a gente coloca nos nossos desenhos, nos nossos projetos, que é o que verdadeiramente vai para a obra. Então, nosso desenho é o produto final, é a cereja do bolo do projeto de fundações que vai para a obra. São as especificações onde eu coloco aditivo expansor, aditivo limitador. Então, todas essas informações são importantes para nós, e são importantes e são fundamentais, que vão atuar realmente diretamente nessa história toda aqui. Então, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Aqui, por exemplo, ó, uma análise em elementos finitos, né, de uma contenção, você vê aqui o tirante da contenção, você vê túnel, né? Esse trabalho, gente, envolvendo as disciplinas estruturas e geotecnia, ele acontece o tempo todo. Nós precisamos ter uma ampla visão multidisciplinar. Isso é fundamental para nós, e isso vai ficar muito claro. Por que você está falando isso, Christian? Porque isso vai ficar muito claro na hora que eu mostrar para vocês as referências normativas da NBR 6122. E isso não passa pela nossa cabeça. Eu já falei isso na aula lá de escopo. A gente passa pelo escopo, passa por introdução de norma, que é ir rapidamente aonde interessa, sem entender a base do assunto. E quando a gente olhar as referências normativas da NBR 6122, nós vamos ver o quão importante é conceitos estruturais, conceitos de aditivos, conceitos que envolvem realmente, né? Envolve concreto, estrutura metálica, estrutura de madeira, né? Ações, envolvem toda essa parte de ensaios, obviamente, de geotecnia, de solos. A gente não pode muito ser simplista. A gente tem que ser prático? Tem. Mas prática sem teoria, cego de um olho. Teoria sem prática, cego do outro olho. Teoria e prática sem intercorrelacionar os dois, o que a gente é? Caolho. Então, assim, nós precisamos ter um foco real de um profissional bem formado, bem embasado, para trabalhar com os nossos problemas reais, nossos problemas diários, né? Então, quando a gente olha, né, a questão dos carregamentos, né, a questão dos carregamentos que são aplicados nas estruturas, se esse carregamento
vamos falar assim, é um carregamento hidráulico, né? É um carregamento de vento, se ele é um carregamento mecânico, se ele é um carregamento dinâmico, se ele é um carregamento dinâmico também, aqui no caso de gravação de estacas, nós temos que ter tudo isso em mente. Nós precisamos conhecer de onde que vem isso. Esse carregamento vem da onde? Como é que é essa ação? Como é que esse carregamento é aplicado? Como é que ele chega na fundação? Ele está transferindo completamente para a fundação? Eu até costumo brincar com alguns clientes, né? Falo, puxa vida, Christian, reduz o volume dessa fundação, economiza. Aí eu falo assim, eu costumo brincar com alguns, falo assim, ó, só se eu transferir carga via wireless. Né? Se eu mandar a carga para o espaço, porque está chegando essa carga aqui, a sondagem, o solo me mostra essa resistência aqui, não tem como fazer mágica, né? Então, às vezes a gente percebe muito isso, que o cliente quer que transfere carga via wireless, essa carga tem que ir para o espaço, para o ar, né? E, na verdade, a gente precisa entender muito bem mesmo, como que é transferido esse carregamento da estrutura. E aí é muito interessante, né? Quando você olha, por exemplo, esse prédio aí, né? A questão das lajes, das vigas, dos pilares, e essa transferência dos pilares para o bloco de fundação, e esse bloco de fundação transferindo ou de forma direta, se a fundação é direta, ou de forma indireta, se a fundação é profunda. Essas situações são muito importantes da gente entender. E hoje a engenharia tem evoluído. A simplificação do passado, hoje, muitas vezes não faz muito sentido, porque nós temos softwares que com o uso responsável, né? Lembra que eu falei isso uma vez. Se a gente entra cocô, vai sair cocô, porque software não é estação de tratamento de esgoto, né? Não é uma ET, né? Nós precisamos abordar os dados de entrada com forma responsável, olhar para os dados de entrada de forma responsável, analisar se esse dado de entrada está consistente, usar programas testados, retestados, programas que vão nos dar segurança para realmente agilizar, mas não é só agilizar, fazer com que a gente possa eliminar algumas simplificações que no passado foram necessárias, porque a gente não tinha ferramenta para resolver esses problemas, para resultar, né, chegar num resultado mais específico, mais detalhado, mais minucioso, que aí sim vai nos permitir chegar num resultado mais confiável, né? Então, é muito importante isso. Igual, por exemplo, eu fico questionando muitas vezes, né? A gente, quando vai fazer uma fundação do edifício, a gente recebe esse carregamento, e esse carregamento, quando chega para a gente, dependendo da forma como foi analisado estruturalmente o edifício, vocês concordam comigo que eu posso chegar aqui nesse edifício e colocar esse carregamento de uma vez, paf, né? E chegar nas cargas das fundações. Mas não é isso que acontece na prática. Na prática, o que acontece? O cara vai lá, concreta uma laje, passa algum tempo, sei lá, 5, 7 dias, dependendo da velocidade da obra, né? Coloca o outro carregamento, isso vem de forma, né? De forma parcialmente, né? Parcialmente carregando a minha fundação. E a minha fundação vai recebendo esse impacto. Obviamente, gente, aí pensando em estrutura de geotecnia, estrutura solo, obviamente, essa estrutura de fundação, no impacto dela com esse carregamento, à medida que eu for recebendo aos poucos esse carregamento, né, de forma parcial, a minha reação na base é diferente do que eu coloquei esse peso todo de uma vez. Então, essas coisas, os softwares podem nos ajudar. Essas coisas, a interação solo-estrutura é fundamental. E, às vezes, a gente complica achando que isso é complicado, né? A interação solo-estrutura. E a norma fala isso. A norma exige hoje, ela é muito clara, a nova NBR 6122/2019, ela deixa claro para a gente onde eu sou obrigado a fazer uma interação solo-estrutura. Claro, onde eu sou obrigado, são estruturas, vocês vão ver mais para frente, nós vamos olhar isso, são estruturas maiores. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, não vamos ter medo de certas coisas e querer sempre simplificar as coisas, porque a nossa teoria simplificada ela é mais fácil de executar, ela é mais rápida, mais dinâmica, mas assim, vamos pensar, vamos elaborar, vamos caminhar aqui junto para a gente ter esses conceitos. Eu não posso ser um engenheiro que não sabe pensar.
Engenheiro sabe pensar e pensa muito bem. Então, nós temos que olhar os problemas e pensar, questionar, analisar, porque nós vamos assinar. Nosso nome vai aparecer na placa, que bonito, meu nome na placa, né? Que bonito. Oh, eu tenho tantas ARPs registradas no CREA. Cara, nossa responsabilidade é muito grande, muito grande. Eu costumo comparar engenharia com medicina em alguns sentidos, né? A gente costuma falar, eu costumo imaginar assim, quando eu estou assinando, quando eu estou me responsabilizando por alguma coisa, eu penso o seguinte, ó, o médico, quando mata, mata um e a terra esconde. Olha a treta que eu estou arrumando, né? Mas engenheiro, quando for matar, ele mata um monte. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a cabeça nossa no travesseiro. Então, nós temos que ter responsabilidade naquilo que a gente está assinando, no que a gente está fazendo. Às vezes, a ignorância deixa a gente dormir. Às vezes, a falta de conhecimento faz com que a gente dormir. Quantas vezes, né, a gente está aprendendo um conceito novo e fala assim, meu Deus, né? Que é isso que eu fiz no passado, né? Vamos aprender, vamos caminhar, vamos seguir aqui nossa rotina de aprendizado para evitar muitas coisas, né? Aqui, olha que maravilha, né? Desse conceito, né? As molas são realmente muito criticadas pelos geotécnicos, gente. Os geotécnicos olham para essa... Geotécnico, vamos falar assim, puro sangue, vamos falar assim, geotécnico puro sangue olha para essas molas que a gente usa em fundação, ele fica até arrepiado, né? Ele arrepia, né? Mas nós temos que ter aí, sim, um sangue geotécnico misturado com sangue estrutural para obter lá da geotecnia o que a gente pode usar na estrutura e fazer essa interação de forma a encontrar um resultado que é, para nós, um resultado que nós vamos caminhar com ele. Obviamente, gente, nós estamos falando de modelo. Modelo não é representante oficial sem nenhum problema da realidade. É sim um modelo, é uma representação do que eu enxergo na realidade hoje. Porque o modelo que eu uso hoje é melhor do que o do passado, mas é pior do que vai vir no futuro. É isso que acontece em mestrados e doutorados que se prezem. São modelos sendo desenvolvidos para depois a gente usar na prática de projeto, na prática realmente, para usar e melhorar a nossa engenharia. Não é isso? Então, assim, o elemento finito que eu uso, né, a mola que eu uso, o valor de mola que eu uso, o coeficiente de reação que eu uso, essas coisas a gente precisa caminhar mais. Ah, deixa eu olhar uma referência bibliográfica. Cara, essa referência foi feita onde? Quando? Como? Né? Às vezes a gente fica procurando. Ah, onde que eu vou usar? Às vezes o pessoal comenta nossos projetos e fala assim, qual a referência bibliográfica que você usou? Aí você vai lá e coloca a referência bibliográfica, o cara nem sabe de onde que veio, a gente também não sabe de onde que veio, por que o cara criou aquela referência, aonde? Que solo que é aquele? É lá na Europa? É um solo compatível com o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou falando que você não pode usar as referências europeias, americanas, não. Eu só estou falando que você precisa saber o que você está usando. Você precisa saber o que você está fazendo. Você tem que saber onde você está pisando. Isso é fundamental. A ignorância deixa a gente dormir no travesseiro, mas a ignorância é perigosa. Perigosa, né? Eu costumo falar assim que eu tenho mais medo do ignorante corajoso do que aquele que conhece e é medroso, né? Óbvio, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Mas o ignorante corajoso, ele é uma bomba relógio, né? Então, gente, olha só, nós, na verdade, trabalhamos multidisciplinar. Nós somos uma equipe. Eu, como engenheiro de fundações e de contenções, eu preciso consultar o geólogo, eu preciso escutar ele, eu preciso entender essa rocha, né? As características, tensão de aderência, como é que é isso, resistência à compressão, atração, como é que é isso? O que você tem para me ensinar? Ensaios, geofísica, como é que é isso? Como é que é essa história, né? Então, assim, entender lá do geotécnico, né? Lá do geotécnico, nós somos geotécnicos, né? Entender mecânica das rochas. Por que eu falo mecânica das rochas na geotecnia? Porque o nosso curso de engenharia civil fala muito de solo, fala até de engenharia, geotecnia ambiental, né? Fala muito disso, geossintético hoje é muito falado. Mas e a rocha? A rocha passa
assim, desapercebida. Se você abrir seu livro lá do Caputo, né, você tem alguma coisinha sendo falada lá, né, os seus livros do Braja, qualquer livro que você pegar de mecânica dos solos, obviamente, não vai falar muito de rocha. E nós passamos como se a gente nunca fosse fazer uma fundação em rocha, nunca fosse fazer uma obra em rocha. Passamos, pegamos nosso diploma, nosso CREA, saímos com o canudo na mão, achando que a gente vai arrasar. Né? Mas não é para você entrar em depressão com isso, não. É para você entender que a gente passa a vida inteira aprendendo. Hoje é sábado. Hoje é dia de aprender, né? Eu costumo falar, todo sábado, todo engenheiro no mundo precisava parar, acordar e estudar um pouco. Estudar o quê? Qualquer coisa da engenharia. Pega seu livro do passado e estuda. Sabe por quê? Porque durante a semana você vai ser questionado, você vai usar a sua teoria e você precisa ser forte na teoria, forte na prática para intercorrelacionar tudo isso e não ficar caolho, estrábico, né? E saber usar as teorias. Então, o que eu quero te dizer? Precisamos aprender. Precisamos aplicar tudo isso. Precisamos usar essa multidisciplinaridade ao nosso favor. Estruturas, geologia, geotecnia, hidrologia, tudo sendo interrelacionado para a gente trabalhar nessa história toda de fundações. Né? Então, é tudo como se fosse realmente um quebra-cabeça, né? Como se fosse realmente esse quebra-cabeça sendo unido com pessoas de diferentes disciplinas contribuindo para o bem maior, contribuindo para aquele projeto andar. Né? Somos uma equipe multidisciplinar e a soma Fundações nada mais é do que a soma dessa galera toda. Eu preciso entender de norma, eu preciso entender de ensaio em solo, sondagem, investigação geotécnica, não é só sondagem SPT, a engenharia do SPT, não é só isso, mas às vezes a gente tem só isso, às vezes a gente não tem nem isso nós vamos falar lá na frente, né? Mas eu preciso entender, eu preciso saber o que eu preciso para determinado tipo de obra. Eu preciso entender isso, eu preciso bater o pé, eu preciso enfrentar meu cliente às vezes, eu preciso dar informação para o meu cliente, porque às vezes ele não sabe o perigo que ele está correndo. Eu, como técnico, preciso fazer essa informação de forma multidisciplinar. E aí eu queria andar mais um pedaço. Eu queria acabar com essa treta ou aumentar ela, né? Eu posso ter gente que já está mexendo na cadeira, né? Eu posso aumentar. Então, o que é fundação, gente? O que é fundação? Às vezes o cara de estrutura olha para a fundação pensando no concreto armado, na estrutura metálica, na estrutura de madeira, na mista. E o cara de geotecnia pensa nas deformações, nos recalques, nas tensões admissíveis do solo, na resistência à ruptura. Né? Mas o que a gente tem que olhar para a fundação? Nós temos que olhar a fundação, meus amigos, como engenheiros de fundações, nós temos que olhar para a fundação não só como elemento estrutural e não só como solo. A fundação é esse conjunto, é o conjunto, é o elemento estrutural e a região do solo ou da rocha onde eu tenho o impacto dessa minha estrutura. Então, eu como engenheiro de fundação, eu olho para a estrutura? Olho. Eu tenho que saber a estrutura? Tenho. Eu tenho que conhecer do material concreto, estrutura metálica, estrutura de madeira? Tenho. Eu tenho que conhecer de aditivo, eu tenho que conhecer da tecnologia do concreto, eu tenho que saber essas coisas? Tenho. Eu tenho que entender do solo, das investigações geotécnicas, do resultado, das correlações, daquilo que a geologia pode me passar, dos carregamentos, da hidrologia, da movimentação da água no solo. Tenho, com certeza. Então, essa treta precisa acabar, a gente precisa caminhar, a gente precisa aprender mais de engenharia como multidisciplinaridade. Bom, pessoal, hoje nós aprendemos sobre uma treta entre geotecnia e estruturas, né? Aprendemos o conceito correto de fundações e vamos nos preparando para na próxima aula falarmos das referências normativas da 6122/2019. Espero que vocês compartilhem esses vídeos com os seus amigos, com seus colegas profissionais, e a gente possa divulgar esse projeto por todo o país para a gente ampliar essa nossa rede de relacionamento. Um abraço para vocês e até a próxima aula.